Toda mãe quer que seu bebê chegue ao mundo cheio de saúde. E é por isso que o pré-natal é tão importante. Ele permite acompanhar o desenvolvimento fetal e a saúde da mãe, bem como possibilitar o tratamento e terapias para eventuais problemas. O índice de ocorrência de malformação na população em geral é estimado em 3%, e cerca de 1% dos exames obstétricos de rotina detectam algum tipo de anomalia. O pré-natal é fundamental para permitir o tratamento antecipado de várias doenças. Por isso, ele é tão imprescindível. A ultrassonografia é o exame de escolha para fazer um acompanhamento e uma triagem adequada de pré-natal durante todos os estágios da gravidez. Lembrando que a ultrassonografia é um exame não invasivo, que não tem nenhum tipo de radiação, então não tem nenhum problema cumulativo, não vai causar prejuízos para o bebê nem para a mulher. Pode ser realizado quantas vezes forem necessários sem nenhum risco de problemas ou anormalidades para o feto e para a gestante. A gravidez ela é dividida em 3 trimestres, né? Os 9 meses são os 3 primeiros meses do primeiro trimestre, que vai até em média 12 a 13 semanas. O segundo trimestre vai entre 14 e 26 semanas. O terceiro trimestre de 27 a 40 semanas. Então, nesses trimestres, nós temos eventos que ocorrem na gravidez de suma importância para o seu acompanhamento, inclusive para previsão de problemas durante essa própria gravidez. Os 3 primeiros meses, que compreendem o primeiro trimestre, o bebê ele tem um tamanho muito reduzido. Se nós pegarmos uma gestação inicial de 1 mês de gravidez, que ela compreende mais ou menos 4 ou 5 semanas, nós temos um embrião que está implantado dentro do saco gestacional, que ele vai ter mais ou menos de 1 a 3 milímetros. Então estamos falando de estruturas muito pequenas, né? Geralmente nesse primeiro trimestre, a gestação ela é acompanhada via endovaginal, devido a esse embrião ser muito pequeno e a gente precisar de uma alta definição de imagens para triagem de malformações. No primeiro trimestre, a gente no início, até esse embrião virar feto, se diferencia entre feto e embrião o fato do embrião ser uma massa celular, né, indiferenciada, e o feto ter características humanas como cabeça, tronco, membros, coluna vertebral e movimentação dos mesmos. Isso ocorre a partir da 8ª semana, que também se evidencia o batimento cardíaco. Antes de 6 semanas não há ainda a formação do músculo cardíaco, as células cardíacas embrionárias estão presentes, mas elas não estão pulsantes. Então existem definições que a gente precisa deixar bem claro para poder entender qual é a importância desses períodos de evolução fetal e embrionária. Os primeiros exames que são feitos no começo, que esse embrião é uma massa celular e tem poucos milímetros de volume, são avaliados o tamanho do embrião, o volume do saco gestacional, a capacidade de implantação do córion, que é a futura placenta, para ver se existe um descolamento ou formação de coágulos, e a vitalidade e o local da implantação desse saco gestacional. Implantações de saco gestacional do fundo uterino são mais seguros e menos riscos de abortamento. Implantações que ficam no terço médio e próximo ao colo uterino geralmente evoluem com um mau prognóstico ou abortamentos precoces. No primeiro trimestre, entre 12 e 14 semanas, é feito um exame de suma importância para a triagem de malformações e problemas genéticos fetais, chamado exame de translucência nucal. Na nuca do bebê, nesse período, ocorre uma bolha de água, que é um prolongamento do saco dural da região da coluna cervical. Essa bolinha de água, a gente mede ela no período entre 12 e 14 semanas. O embrião ou o feto ele tem que ter entre 45 e 85 milímetros, ou seja, entre 4,5 e 8,5 centímetros, tá? Ele ainda é bem pequeno. Essa bolinha não pode passar de 2,5 milímetros, porque se ela passar desse valor, a chance de um bebê desse ter uma malformação genética, como síndrome de Down,
como síndrome de Cri-du-Chat, entre outras malformações cromossômicas, chega em torno de 90 a 95%. Então, se for feito um diagnóstico, for feita uma abordagem de ultrassom e a gente detectar essa alteração na nuca do bebê, a chance desse embrião vir a ter uma malformação genética, né, a gente evidencia muito bem aqui, ó. Então a gente vê essa bolinha, ela é feita à medida, tá? E essa medida ela não pode passar, né? A gente vê aqui uma medida normal, ela não pode passar de 2,5 milímetros. Quando a gente tem um feto com malformação, que a gente percebe, ó, essa bolha ela é muito grande, tá? Provavelmente é um feto que futuramente vai ter um defeito genético. Esse tipo de avaliação ela deve ser feita no começo, justamente para dar seguimento a uma gestação que provavelmente você já sabe que é de alto risco, com malformações do próprio embrião. Após o primeiro semestre, o bebê já começa a crescer bastante, então ele já, aí a partir de 15 semanas, a gente já consegue visualizar ele via abdominal. O primeiro trimestre caracteriza por ter que ser feito a ultrassonografia endovaginal. A partir do segundo trimestre, a gente já pode fazer a visualização desse embrião, desse feto via abdominal. Como o bebê cresce bastante, a gente já consegue visualizar a vitalidade, já consegue visualizar o coração, ver malformações cardíacas, né, como problemas de válvula, consegue visualizar problemas de malformação da coluna vertebral, né, tem bebês que nascem com a coluna aberta, consegue visualizar problemas de fechamento do abdômen, então tem bebês que nascem com os intestinos fora da barriga, bebês com malformação cerebral, com hidrocefalia ou com microcefalia também são avaliados nesse período do segundo trimestre. Então o segundo trimestre é um período em que é de suma importância para a triagem das malformações que talvez sejam genéticas lá no começo e vão apresentar problemas físicos, né, no desenvolvimento e crescimento desse feto. Então o segundo trimestre, que compreende entre 15 e 24 semanas, até 25 semanas, ele compreende a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre. A ultrassom morfológica do segundo trimestre, que ela é realizada entre 24 e 28 semanas, é o período ideal, porque entre 24 e 28 semanas, o bebê já desenvolveu todos os órgãos, tá? E como ele já desenvolveu tudo, a gente vai avaliar qual é o problema que foi gerado nesse bebê devido àquelas malformações ocorridas lá no primeiro trimestre, tá? Ou se realmente ele não tem nada. Vamos conferir o bebê por completo para ver se ele não tem nenhum problema. Essa ultrassom ela compreende avaliação de estruturas cerebrais, né, avaliação do cérebro, avaliação dos ventrículos, que são locais onde circula o líquor cerebral, avaliação do cerebelo, avaliação das estruturas de circulação do líquor cerebral e da coluna, né, e de produção, que são o plexo coroide, que ele produz o líquido racioencefálico, avaliação da face do bebê, se ele tem 2 olhos, a distância entre os olhos, né, algumas malformações, principalmente os problemas genéticos, existe um alargamento entre o espaço interocular. Avaliação se esse bebê tem algum problema ocular, avaliação do osso nasal, né, o osso do nariz do bebê. Em bebês com síndrome de Down e malformações genéticas, o osso nasal não está presente, tá? Ele não é detectado. Quando você não visualiza o osso nasal, a chance de malformação é muito grande. A visualização e a aferição do tamanho desse osso nasal também é um fator de extrema importância para a triagem de malformações. Avaliação do lábio, né, para ver se o bebê tem o lábio fendido, né, que é o lábio leporino. Avaliação da língua. Então, da avaliação cerebral, face. Avaliação da coluna cervical, é avaliado o tórax, o tamanho do tórax, as costelas, avaliação da coluna do tórax, ou coração com as 4 cavidades e as 2 válvulas, avaliação de refluxo nessas válvulas, é feita a avaliação do fígado, visualização de estômago, visualização dos 2 rins e aferição dos rins,
para ver se existem esses rins ou não, né? Avaliação da parede abdominal para ver a questão de abertura de parede, avaliação da bexiga e da espessura da parede vesical, a avaliação do sexo do bebê para ver se tem uma genitália normal, visualização do ânus, e depois é feita a visualização e a aferição de todos os ossos do corpo. Então são medidos os ossos do membro superior e inferior, tá? É o fêmur, a tíbia, a fíbula, os ossos do pé, o húmero, rádio, ulna, todos os ossos são medidos e comparados do lado direito e esquerdo para ver se não há assimetria de ossos. É feita a avaliação completa de todas as veias e artérias do cordão umbilical, inclusive fluxo do cordão. É feita uma avaliação completa e fluxo da placenta, visualização e medição da quantidade de líquido amniótico, avaliação da parede do útero e todas as estruturas ovarianas. Então é um exame, o segundo trimestre, a ultrassom morfológica do segundo trimestre é o exame mais completo que a gente fala da questão de avaliação fetal. Tá? É um exame que a gente fala que é um checklist, como se você fosse comprar um carro na concessionária e na hora de sair com o seu carro de lá, você fizesse uma avaliação para ver se ele vem com 4 pneus, com step, com retrovisor, se não vem faltando nenhuma estrutura. Tá? Então o ultrassom do segundo trimestre, ele é um ultrassom que ele, se o bebê tiver qualquer malformação, né, 6 dedos, se tem ausência de dedos ou malformações de qualquer estrutura que é visível, essa ultrassom ela vai detectar esse problema. Tá? Lembrando também que a idade gestacional é 24 a 28, né? Acima disso já é mais difícil porque o bebê está grande, e abaixo dessa data não é indicado porque o bebê não formou todas as estruturas. Depois, no terceiro trimestre, a partir de 28 semanas, é feito apenas um acompanhamento do crescimento fetal para a triagem de déficit de crescimento intrauterino. O bebê, o único problema que ele vai ter aí nesse período é problema de troca placentária e atraso de crescimento e não ganha peso. Então aí sim também a ultrassom é muito importante para avaliar, inclusive às vezes a necessidade de se retirar esse bebê antes para que ele não tenha risco de óbito fetal ou de morrer dentro da barriga. Nesse período a gente abre mão de uma mídia do ultrassom, que é a avaliação, o estudo Doppler da artéria cerebral média. O cérebro, todos nós temos uma região de distribuição de fluxo cerebral. Primeiro, o nosso sangue ele é drenado pelas artérias, né, artérias carótidas, que a gente tem uma de cada lado. Essas artérias no nosso cérebro elas se dividem em artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e artéria cerebral posterior. O maior fluxo que a gente tem no cérebro é pela artéria cerebral média. Então, a gente avaliando o fluxo da artéria cerebral média no bebê e avaliando o fluxo do cordão umbilical, a gente sabe se está indo pouco sangue para o cérebro desse bebê. Lembrando que se eu tiver um hipofluxo cerebral, pouco sangue no cérebro, é o principal causador de óbito fetal e de malformações do cérebro ou de sofrimento fetal. Então, quando a gente detecta que está indo pouco fluxo sanguíneo para esse cérebro, existe a indicação absoluta de intervenção cirúrgica, retirar esse bebê, mesmo que seja prematuro e às vezes ele seja encaminhado para uma UTI neonatal, para que ele não entre em estado de sofrimento fetal e posteriormente óbito. Então essas avaliações durante todo o período gestacional, ela é feita com uma ultrassonografia, tá? Ela é de suma importância para diagnóstico precoce de malformações e problemas cerebrais e de fluxo sanguíneo e problemas de crescimento fetal intraútero. Procure sempre o seu médico de confiança para poder estar fazendo o seu acompanhamento pré-natal. Realize os seus exames de ultrassonografia durante o período gestacional. Isso te dá segurança para que você desenvolva um feto saudável e tenha uma gravidez sem intercorrências e sem sustos lá no final. A clínica Corpus ela realiza todos esses tipos de exame, tá? Desde a avaliação endovaginal lá de um mês de gravidez, 4, 5 semanas, todas as ultrassons morfológicas, seja do primeiro trimestre com avaliação de transcendência nucal, a do segundo trimestre com avaliação morfológica do segundo trimestre e Doppler de artéria cerebral média para avaliação de fluxo sanguíneo de feto. Então procure sempre os seus exames serem feitos de uma forma metódica, adequada, e sempre acompanhe o seu pré-natal com o seu médico de confiança.